Meu Deus, nós temos os nossos joelhos, nós aprendemos com Jesus como orar, aleluia. Ó Deus, nós temos o nome Jesus, esse nome foi nos dado para invocarmos para invocarmos a Ti, Senhor meu Pai. O sangue de Jesus foi derramado para nos purificar, para nos tornar isento de toda acusação, de medo e pecado, Senhor. E portanto, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, aleluia, pelo sacrifício vivo, agradável, que é o nosso culto racional, o nosso louvor. Meu Deus, está, ó Deus, diante de Ti neste momento, ó Pai. Recebe, ó Senhor, a nossa glorificação, o nosso louvor. Recebe, ó Pai, o nosso culto, confirmando a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Em nome de Jesus de Nazaré, abençoe, Senhor, cada canto desta igreja. Abençoe, ó Senhor, confirma a presença dos Teus anjos aqui dentro desta casa de oração. Confirma, Senhor, venha confirmar, ó Pai, que os Teus anjos estejam prestando-nos toda a cobertura necessária, porque no livro de Hebreu há uma promessa, no capítulo 1 do livro de Hebreu, no verso 14 nos diz: porque os anjos do Senhor são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação eterna. Ó Deus, nós contamos com a presença desse anjo. Ó Deus, nós contamos com a Tua graça nesta hora. Ó Senhor, meu Deus, neste momento, ó Pai, nós adentramos diante do Teu santuário pela fé, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, venha motivar muito mais ainda o Teu povo, Senhor, aqueles que porventura se encontram, Senhor amado, andando cabisbaixo, andando em dificuldade. Meu Deus, faz esta obra maravilhosa. Desperta, Senhor, desperta a fé, desperta, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, Senhor. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a Tua amada e santa igreja, Senhor. Pai, fala conosco por intermédio do ministério da Tua filha, Senhor. Venha, ó Senhor amado, ocupar, meu Deus, o lugar do Senhor. Venha, ocupa, Senhor, esse púlpito. Ocupa, Senhor, esse microfone, Pai, através do nosso ministério, Pai. Venha ocupar este lugar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Jeremias 1, 9. Isso de pé. Só mais um pouquinho. Jeremias 1, 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Pode sentar agora, o pastor já orou. Eu estava essa semana meditando no livro nem de Jeremias, na verdade, estava no livro de Ezequiel, mas me veio uma palavra e eu peguei aqui como base esse versículo de Jeremias. Eu não me lembrava que hoje era o dia do pastor. Segundo domingo do mês de junho é o dia do pastor. Eu não lembrava disso. Mas na hora, o que me veio,
Jeremias era o quê? Um profeta de Deus. Ezequiel, Isaías eram o quê? Profetas do Senhor. Tá? E o profeta, ele tem uma missão da qual faz parte também do ministério pastorado. O pastor, ele é um profeta de Deus, porque ele aponta o caminho através da palavra. Nem todo pastor, nem todo profeta é pastor, mas todo pastor precisa ser um profeta de Deus quando ele ministra a palavra. E Deus fala com o profeta Jeremias, né? Vamos repetir aqui o versículo 9, voltando aí para o 9. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, qual é a palavra que o profeta ou o pastor precisa entregar? A palavra de Deus. Aquilo que Deus falou primeiramente aos nossos corações. Então, eu preciso entender, eu preciso receber de Deus para que eu possa compartilhar. E para eu receber de Deus, eu preciso de duas coisas básicas. Tá? Preciso de muita coisa, mas duas coisas básicas. Em primeiro lugar, eu preciso me dispor. Eu preciso estar aqui atento àquilo que Deus quer falar comigo. Mas atenta mesmo, no sentido de eu compreender todo o recado, toda a mensagem. Não adianta eu pegar uma palavra aqui, escolher um versículo. Eu vou escolher o versículo que eu conheço, que eu tenho algum entendimento teológico sobre o assunto, ou histórico sobre o assunto, e eu venho e entrego a palavra. Eu vou falar aqui uma coisa que nós chamamos de letra, uma letra morta. Mas não é aquilo que Deus está de fato falando com cada um de nós. Então, ouvir e entender a palavra é importante, tá? É importante eu compreender toda a mensagem do Senhor para a minha vida. Tá? É importante eu compreender tudo aquilo que Deus está falando como palavra, para que a mensagem ela entre, ela venha impregnar o meu ser, para que depois eu possa falar. Amém? Você precisa ouvir. Quando você ouve com o coração, não é só com os ouvidos, não. Às vezes a gente ouve a palavra só com os ouvidos, mas ela não chega no nosso coração, ela não penetra lá dentro de cada um de nós. E aí é só uma palavra. Eu vou falar, não vai causar mudança na vida de ninguém, não vai impactar a vida de ninguém, porque a minha palavra é aquilo que eu acho que a palavra quis dizer, é aquilo que eu entendi que a palavra quis dizer, sem o Espírito da revelação. Então, quando Deus fala com o profeta, né, eu ponho as minhas palavras na tua boca, é algo precioso. Não é a minha palavra, não é aquilo que eu quero te transmitir, não. É aquilo que Deus está falando. Ele está falando, Jeremias, eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Eu vou fazer você, vamos colocar assim no geral, eu vou fazer você compreender tudo que Deus tem a falar para a nação de Israel. Eu vou revelar para você. Era isso que Deus estava falando, eu vou revelar para você essa palavra. E você, e aí não está escrito isso aqui, mas subentende-se no texto, e você tenha cuidado de falar aquilo que eu estou falando. Tem gente que fala a palavra que Deus não falou. E eu já falei aqui sobre isso. Qual é a palavra que Deus não falou? Ela não vai se cumprir. Deus não falou, não vai se cumprir. Às vezes eu já vi casos assim, inclusive, que geraram problemas graves na vida de determinadas pessoas, porque alguém chegou lá e entregou uma revelação, entre aspas, uma palavra, e depois a pessoa, mas não cumpriu, não, é você que não teve fé. Aí joga a culpa em cima da pessoa que recebeu a palavra. A Bíblia diz que se Deus falou se o profeta falou e não cumpriu, é porque não foi Deus que falou. Porque Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Apenas em alguns casos Deus dá uma palavra condicional. Se você obedecer, eu te abençoo. Se você estiver debaixo da minha bênção, se você estiver em obediência à palavra, aí é uma coisa diferente. Mas, por exemplo, uma moça que está namorando um rapaz, aí chega alguém, olha, esse é o varão que Deus preparou para você. A moça vai à casa e está com os burros na água.
Sofre. Não era. Não foi de Deus. Ah, pastora, mas eu fui em algum lugar e me profetizaram. Não era. E às vezes você está vendo, está claro. Falei, filha, quando Deus fala, você aceitou a palavra, abraçou a palavra porque você estava apaixonada. Mas todos os sinais estão claros que esse rapaz não é para casar. Que ela está envolvida até o último fio de cabelo com coisa errada. A moça está envolvida até o último fio de cabelo com coisa errada. E a pessoa fica, não, mas Deus vai fazer a obra. Fala, tá bom, você acredita mesmo? Você acredita de fato que Deus pode fazer a obra? Então espera Deus fazer a obra. Entendeu? Em trabalho. Você está lá orando e buscando de Deus um trabalho. Olha que coisa séria. Olha, Deus vai te dar amanhã. Amanhã nós estamos dando trabalho. Aí no dia seguinte o rapaz vai lá e recebe uma proposta para trabalhar na biqueira. Foi Deus que falou? Você acha que foi Deus? Não. Alguém que não vigiou. E o diabo ouvindo aquilo ali falou, opa, oportunidade perfeita. Eu vou mostrar aqui, ele vai acreditar que foi Deus, porque o outro falou lá e Deus não tem nada para amanhã, eu vou lá e me meto no meio. A pessoa entra e cai. Então nós precisamos prestar atenção o que é que Deus está falando de fato com cada um de nós. Quando Deus fala, o coração queima. Nós temos a passagem lá dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Presta atenção. Eles estavam andando e conversando com Jesus, sem maior entendimento do que estava acontecendo. Mas eles estavam conversando com Jesus e caminhando, no sentido de Emaús. Aí chegou um momento, eles entraram no lugar onde eles estavam, e aí o Senhor falou como que ia embora, ele falou, não, fica conosco. Já é tarde, não vai para lá não, fica com a gente aqui. Porque eles estavam gostando ali da presença de Jesus, estavam sentindo aquela coisa boa, ainda que eles não estavam compreendendo. Jesus entra na casa, continua falando com ele, explica tudo que estava escrito acerca dele, que tinha que se cumprir e tal. E aí quando chega da hora que Jesus pega o pão, eles estão na mesa, numa refeição, certamente vão jantar ali antes de dormir, e Jesus pega o pão e dá graças. Quando Jesus dá graça, aí os olhos deles se abrem, eles entendem que era Jesus. E na mesma hora, Jesus desaparece na frente deles. Aí eles entendem que eles estavam o tempo todo falando com o mestre, mas por algum motivo os olhos deles ficaram como que escurecidos e eles não entenderam que estavam diante de Jesus. E aí eles falam, por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Eles sabiam que tinha uma coisa especial, tanto que eles constrangeram Jesus a ficar com ele, a entrar com ele na cidade, a pousar com ele de onde ele estava. Porque o coração dele estava queimando, estava ardendo. Porque tinha alguma coisa. Então quando Deus fala com a gente, alguma coisa acontece. Essa semana eu postei um vídeo no Facebook de uma música, Eis-me Aqui, uma música que eu ouvi em 1985. 85 para 86? Não, 86. 1986. Porque foi quando Deus me chamou. Eu já estava na igreja e aí Deus começou a falar comigo. A primeira vez que Deus falou comigo sobre chamado foi através dessa música. E aí eu peguei e ouvi essa música de novo. Eu lembrei dela, aí eu peguei, fui lá no YouTube, pesquisei, achei a música e eu postei. Eis-me aqui. Foi a primeira vez que Deus falou comigo, eu nunca esqueci da música. Porque Deus estava me chamando para trabalhar na obra. Eu trabalhava no material, eu era secretária do escritório, eu trabalhava, eu tinha um emprego, mas Deus começou a me chamar. Aí depois Deus usou o pastor Paulo Roberto, que hoje está na glória. Depois uma irmã Celina, que hoje também já está na glória. Mas eu lembro da palavra que eles entregaram para mim. Porque quando Deus fala, você não esquece. É algo diferente. Naquele momento ali você entende que você tem que Deus está falando de alguma maneira com você. Então é importante isso. Deus, quando ele falou com o profeta, ele entendeu. Porque se ele não tivesse entendido, ele não conseguiria ir adiante. Porque foi um ministério duro, o ministério de Jeremias. Foi um ministério sofrido. Ele é conhecido entre os teólogos como o profeta das lágrimas.
de tanto que esse homem sofreu. E por que ele conseguiu ir adiante? Às vezes você entrega uma palavra para alguém, a pessoa faz cara de dúvida, já fica, não estou pegando, não vou falar nada. Você fala, a pessoa nem entende. Você fala. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esteve no meio deles um profeta. E quando as coisas se cumprirem, ele vai entender, olha, realmente era Deus falando e eu não entendi. Às vezes a pessoa discorda da palavra. Às vezes a palavra é uma palavra de juízo. Olha, você se conserta. Conserta o teu caminho aí, porque está errado. E a pessoa, se tiver discernimento, ela vai ouvir. Uma vez eu falei com a irmã, ela estava namorando um rapaz e Deus mostrou para mim, eu estava convertida ainda. Eu era nova convertida. Tinha pouco tempo de igreja, eu estava convertida assim, 2, 3 anos de igreja. E aí Deus falou comigo. Eu não lembro se eu estava orando, se foi na hora que eu olhei para eles, eu não lembro. Um rapaz bonito, de boa presença, bem empregado. Mas aí Deus falou comigo, não era aquele rapaz para ela. Gente, foi a única vez na minha vida que eu tive essa convicção tão grande, era tão forte, que eu tinha que entregar para ela. E aí eu fiquei preocupada, fui lá, conversei com a minha pastora, eu falei, pastora, olha, aconteceu assim, assim. E eu sei que é Deus falando, ele falou, vai lá e fala com ela. Aí terminou, a gente estava no seminário, terminei a aula, chamei ela no canto, falei, fulano, Deus está falando o seguinte, eu não lembro como é que eu comecei, se estava orando, o que era, eu falei, olha, Deus falou que esse moço não é para você, não é o que Deus tem preparado para você. Aí ela olhou para mim, na hora que eu falei com ela, ela falou, olha, eu sei que Deus está falando comigo. Eu estou sentindo que Deus realmente está falando comigo, pode deixar. Terminou o namoro. Depois passou um tempo, ela voltou até com o ex-namorado, casou, são pastores, dirigem igreja, tem as filhas do caminho do Senhor. Aquela foi uma palavra de Deus, porque não é porque eu falei, é porque se cumpriu. Na hora que Deus falou no meu coração, eu tinha convicção que Deus estava falando. Quando eu entreguei para ela teve convicção de que Deus estava falando com ela e tomou uma atitude. Então, a palavra do profeta, ela tem poder, porque ela vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Agora o profeta também tem que vigiar. Ele também tem que vigiar, porque ele pode, da soberba do seu coração, falar alguma coisa que Deus não falou. Você começa a falar, você profetiza para uma pessoa, e aí dá certo. Profetiza para outra pessoa, dá certo. Daqui a pouco você sabe que uma pessoa está com problema. Você imagina, não, essa pessoa tem que fazer isso. Daqui a pouco você começa a achar que Deus está te dando palavras, você começa a profetizar aquilo que Deus não falou. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos estar atentos. Uma vez aconteceu dentro da igreja. Estávamos aqui dentro da igreja, a Paula tinha 14 anos, eu não esqueço disso. O rapaz chegou aqui para ela e falou assim, Deus está me revelando que você não vai demorar a casar. Aí está repreendido em nome de Jesus. O pastor ficou assim. Falei, minha filha é uma criança. Ela não vai casar agora. E eu senti, naquele momento, que não era, que era um dado. E aí você fica naquela expectativa, de repente aparece um rapaz, a moça já fala, não, Deus, eu vou casar, deve ser esse. Falei, não, está repreendido. Não vai acontecer. Ela casou com 25 anos. 9 anos depois. Não era uma palavra de Deus, e foi aqui dentro da igreja, aqui no púlpito. Então nós temos que estar atentos, estar ligados, porque as pessoas vão para o ministério sem ter um chamado. Tem gente que recebe uma palavra, Deus está te chamando, Deus não está chamando coisa nenhuma. A pessoa, ela tem desenvoltura, desembaraço. Irmãos, se eu contar para vocês quantas vezes já me mandaram para o exterior, pode preparar um passaporte, porque Deus vai te enviar. Eu orei e falei, Jesus, eu não estou sentindo nada não. O senhor está falando bem, mas o senhor está falando? Orei alguns dias, pedi, não tem nada. Preparar passaporte o quê? Gastar uma grana? Que uma coisa que eu não estou sentindo no meu coração. Naquele momento eu não estava sentindo no meu coração. Acho que se hoje Deus falasse comigo, acho que eu ia, sabe, para a porta. Hoje eu tenho vontade de ir para alguns lugares. Mas eu não sentia a menor vontade, não sentia o menor desejo, eu orei, busquei e não apareceu coisa nenhuma. Então a pessoa me viu pregando, achou que eu era eloquente o suficiente para visitar o exterior, para ir pregar lá fora. Eu dizia que seria uma bênção. Mas Deus não estava falando, irmãos. E Deus tem que falar com você tem que saber que Deus está falando.
Quando Deus fala, o nosso coração arde, nosso coração queima, alguma coisa acontece. Então, Deus fala, eu ponho a palavra. Então, quando Deus fala, você não pode duvidar. E para você não duvidar, tem que ser Deus falando. Entendeu como funciona? Se Deus falou, você não pode duvidar. Mas por que você não pode duvidar? Porque Deus a chama vai arder no teu coração. Se você não está sentindo nada, se você não está vendo nada daquilo ali. Tem gente que fala, olha, Deus falou comigo e eu que não quis ainda obedecer, sou rebelde. Mas eu sei que foi Deus que falou comigo. E a pessoa não mudou. Sabe que Deus falou. E ela não quer a mudança. Já deu testemunho de um rapaz que eu levei na igreja. Ele foi na igreja, lá no Rio, assistiu o dia inteiro um congresso de jovens. Quando terminou o congresso, eu falei, gostei, mas eu nunca mais piso na sua igreja. Aí eu falei, por quê? Porque eu sei que se eu for lá de novo, eu vou me converter. Morreu sem salvação. Morreu sem salvação, sem Jesus. Porque ele falou, eu não vou de novo na sua igreja, porque eu vou me converter se eu for lá. Foi um congresso de mocidade, daquele abençoado o dia inteiro. A igreja, um calorão, um calor do Rio de Janeiro de 40 graus. Dentro da igreja devia estar uns 50. Estava lotada a igreja de jovens. Mas ninguém arredava a pé. Ninguém saía para ficar no banheiro e beber água, não. Estava todo mundo ali na presença. É uma coisa maravilhosa. Deus se manifestou de forma tremenda. E ele falou, nunca mais eu volto. E não voltou. Nem lá, nem em outro lugar. Porque não queria que Deus fizesse a obra. Olha que rebeldia de coração. Então, quando Deus fala, você não duvida. Você pode não querer obedecer, mas você vai saber que Deus falou. Jeremias 15, 16. Olha agora, olha a atitude do profeta. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai mais longe. Ele diz, eu achei as palavras do Senhor, eu encontrei, Deus falou comigo. E eu fiz o quê? Eu comi. E essas palavras foram para o meu coração gozo. Foram para o meu coração alegria. Tá? Gozo e alegria. O gozo é aquela satisfação maior, mais plena, né? E a alegria, aquela coisa diária. Assim foi a palavra do Senhor para o meu coração. E eu comi a palavra. Porque quando você come, você está se alimentando. Tem gente que pega a palavra. Não é, eu já tinha escrito aqui a palavra, depois a pessoa vai entender. Já tinha escrito esse exemplo que eu vou dar agora aqui. Tem gente que pega a palavra como se fosse chiclete, tá? Ela pega a palavra, mastiga. Todo mundo vê que a pessoa está com chiclete. Você está mascando, todo mundo está vendo. Mas você faz o que depois que o chiclete saiu o açúcar? Cospe fora. Né? É aquela palavra que te dá prazer no momento. Mas daqui a pouco você não quer mais saber daquela palavra. Né? E se você continuar mascando o chiclete, ainda insistir um pouquinho mais, às vezes você tá ali. O que acontece com o chiclete? Ele fica duro. Fica difícil até você não. Ele não dá para mascar mais, ele fica duro, fica meio que uma pedrinha na boca. Aí ele começa até a incomodar. Tem gente que até se incomoda com a palavra que ela recebeu. Ela quer desviar o pensamento, ela quer esquecer aquela palavra. Então, nós precisamos pegar a palavra de Deus e comer. Porque quando você come, você está o quê? Alimentado. E quando você está alimentado, você consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Às vezes você acorda no dia e por algum motivo você precisa sair correndo. Acordei atrasada para o trabalho e chega lá no trabalho, já em cima da hora, você não conseguiu comer. Você não tem a mesma disposição e o mesmo vigor para trabalhar se você não estiver bem alimentado. E se por alguma desventura você pegar um dia daqueles de final de ano, quem trabalha com venda, com alguma coisa, que a pessoa não tem tempo nem para parar para almoçar, chega a certa hora da tarde que você não tem o mesmo rendimento, vai piorando a situação. E se você chegar em casa de noite e não tiver comida na sua casa,
Amor, no dia seguinte para acordar vai ser uma luta. Quanto mais tempo você vai ficando sem refeição, mais fraco você vai ficando. Então a palavra de Deus precisa ser alimento diário. Tem dias que você está com a mente a 1000 por hora. E você tem dificuldade para se concentrar na palavra. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu já tive que ler o mesmo capítulo, ou a mesma pedaço, 3, 4, 5 vezes. Até eu conseguir entender o que eu estou lendo. Porque a mente está aqui, voando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Tem que fazer aquilo acolá. E aí você lembra de uma coisa, lembra de outra, lembra de outra. Aí eu, Jesus, me dá paz na minha mente aqui para eu poder entender o que eu estou lendo. Aí leio de novo, releio, às vezes tem que ler em voz alta. Aí a palavra entra. Aí eu sei o que é que eu estou lendo. Porque se você não pode comer de qualquer jeito, né? Engoliu tudo, chega lá no estômago, vai dar até azia, porque daquele bolo lá, você não mastigou, não teve todo o processo que precisa ter. Ela chega no estômago e faz até mal. Então você tem que comer a palavra de bom grado, comê-la gradativamente, todos os dias ali, o alimento diário. Não é pegar tudo de uma vez. Eu lembro que uma vez nós fizemos, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, foi em 1990. Aí eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu já estava na igreja desde 85, até 5 anos na igreja. Já tinha lido praticamente tudo, mas pulando alguns livros. Eu já tinha lido bastante coisa. Até porque no seminário a gente tem que estudar e tem que, né, tanto do novo como do cada livro. Então, até que eu estudava, mas eu não tinha lido inteiro todos os livros. E aí nós fizemos o pastor falou, olha gente, o desafio, vamos fazer a leitura, todo mundo vai ler a Bíblia, aqueles que lerem, e aí vai ter que confiar, é claro, no bom senso e na idoneidade de cada um. Eles vão fazer uma festa, um jantar no final do ano, vai ser a festa para quem lê a Bíblia toda. Aí, né, a gente foi lendo, cada dia lia 3, 4 capítulos, às vezes atrasava um pouquinho, no final de semana a gente lia 10, 20, para adiantar, e conseguimos ler a Bíblia toda no ano. Aí uma irmã, quando faltou um mês, ela não tinha começado ainda, faltou finalzinho de novembro, a festa foi dia 23 de dezembro, finalzinho de novembro ela não tinha começado a ler a Bíblia ainda. E aí ela falou, não, eu vou pegar. Aí chegou em casa, ela leu a Bíblia toda em um mês. Aí ela chegou lá na igreja, eu li tudo em um mês, né, pastor? E aprendeu quanto? Oi? 2 meses. Não, teve uma que foi um mês. Teve mais gente então, teve outra que foi 2 meses que o pastor está falando, né? 2 meses eu teve um pouco mais. Em um mês, gente, você lê a Bíblia toda, você lê muitos capítulos por dia. Então o que acontece? O conhecimento é menor. Você consegue adquirir muito menos conhecimento porque você lê tudo de uma vez. Então, você não vai ter o mesmo entendimento, a mesma compreensão, não vai... Estou tentando falar uma palavra que eu não sei qual é a palavra. Enfim, você não vai absorver o suficiente, tá? Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Todos os dias, uma porção da palavra. Né? Todos os dias uma porção você abre. Eu estou cansativo, mas eu vou ficar aqui. Às vezes eu leio com uma tranquilidade, que eu vou lendo, vou anotando aqui, anoto palavra para fazer reflexão da noite, anoto palavra para pregar domingo, para falar não sei o quê, e eu vou guardando a palavra. E às vezes eu anoto algumas coisas que eu nem sei para que é, depois eu entendo, é para ministrar a vida de fulano que me pediu oração. Mas tem dia que para ler é difícil. Eu leio, às vezes eu levo 1 hora para ler 3 capítulos. Que normalmente eu leio bem menos tempo. Então, às vezes leva um dia, 2 horas praticamente eu levei, porque eu ia, voltava, estava com dificuldade. A cabeça ia para outro lugar, daqui a pouco eu estava orando por alguém, daqui a pouco eu voltava para ler. Aí eu me distraí com alguma outra coisa. Então, mas isso não pode me desmotivar. É um dia de luta, no outro dia Deus dá bênção. Eu preciso desse alimento, eu preciso entender que eu preciso do alimento. Deus precisa falar comigo, mas para que Ele fale comigo eu tenho que estar atenta. Eu tenho que estar com os meus ouvidos aguçados, eu tenho que estar aqui, olha, porque não adianta a pessoa sair de igreja em igreja, eu quero que Deus fale comigo hoje. Pede para um, pede para outro, vai na igreja, vai noutra, liga o rádio.
E a pessoa não quer ouvir a palavra, não quer comer a palavra. A Bíblia fica lá, né? Antigamente a gente falava assim, a pessoa pega a Bíblia só no domingo e vai para a igreja. Hoje nem isso, porque tem um celular, tem um telão. Então tem gente que fica o ano inteiro, não abre a Bíblia. Não abre mais a Bíblia. Então nós precisamos dela. Eu preciso dela para me alimentar, para me fortalecer, para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Quando eu saio de manhã, quando a pessoa levanta de manhã, vai trabalhar, ela faz o quê? Ela toma um café da manhã. Para ela sair, às vezes a pessoa come no trabalho, come no caminho, mas ela come para o dia dela render melhor. Então você precisa se comer, você precisa se alimentar para que a tua vida espiritual progrida, para que você tenha o entendimento das coisas que vêm do alto. Eu posso demorar hoje muito, porque hoje nós temos ainda a ceia. Então 15, 16 diz que a palavra ela vai trazer paz, né, que fala boas e alegria, tem uma da tradução fala paz e alegria. Ela precisa trazer para a tua vida essa paz, essa alegria. Então você quer alegria? Está buscando em um monte de lugares. Busca na palavra. Examina as escrituras, porque elas podem te dar paz, elas podem te dar alegria, elas podem dar tranquilidade à tua alma. Ezequiel 2:8. Foi esse versículo que eu estava lendo quando eu separei. Ezequiel 2:8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Deus falou, olha, presta atenção, Jeremias, eu vou te dar a palavra para comer. E você não seja rebelde como a rebelde casa de Israel. Você come o que eu te dou. E aí ele pega aquela palavra. Quando ele olha para o rolo, ele vê que no rolo, porque antigamente, se você pegar coisa antiga, né, tinha os pergaminhos, mas tinha também uns rolos, que se escrevia no rolo mesmo. E aí a pessoa ia lendo assim, e aí ele percebeu que no rolo estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ele estava recebendo de Deus uma palavra difícil para ser entregue à nação de Israel, uma palavra de juízo, uma palavra da justiça divina que haveria de vir sobre o povo. Que coisa difícil seria para ele, né? O Ezequiel, aquela palavra não seria bem recebida pelos demais, mas isso não importava, porque a palavra era de Deus. Ele falou, você vai fazer o que eu estou falando, você vai entregar a palavra, você não vai ser rebelde como eles são rebeldes. Se o outro não quer ouvir, problema do outro, mas você tem que falar aquilo que eu estou mandando falar. Porque se o povo se consertar, ou se alguns do povo se consertar, ou se um do povo se consertar, glória a Deus, né? Esse aí salvou a sua alma e você foi usado para salvar uma vida. No meio de toda essa perdição que vai haver, que está havendo, você foi usado para salvar uma vida. Agora, se você fechar a tua boca e a pessoa perecer porque não houve quem falasse para ele a verdade, quem tentasse dissuadi-lo do pecado, você vai levar a culpa do sangue dele. Deus mandou você falar, você não falou, a pessoa cai no erro. Eu fico pensando no que eu falei no começo, aquela moça que eu dei um testemunho que terminou com o rapaz, se ela tivesse casado com aquele rapaz, de repente hoje estava aí divorciada, estava hoje, né, com a vida toda atrapalhada, ou afastada dos caminhos do Senhor, a gente não sabe. Só sei que não era, e graças a Deus ela ouviu. Então nós precisamos aprender a nos alimentar da palavra. E vai ter palavra boa, vai ter palavra que é doce. A palavra que eu li aqui no início do culto, Salmo 143:10, né, fala, é uma palavra, ministração boa. Mas tem hora que a palavra é assim, ó, lamentações, suspiros e ais.
e vem do mesmo autor. E aí você tem que obedecer uma e outra. Se Deus mandou se corrigir, se corrija. Se Deus mandou e seguir em frente, vá. Se Deus mandou, faça. Faça. Esteja atento para fazer, esteja atento para obedecer. A outra eu anotei, mas não anotei o profeta. Peraí, acho que Jeremias. Esse é Jeremias 1:3 aqui. Não é. Então deixa esse aqui, pula esse aqui. Vamos lá para o final para a gente não atrasar. Apocalipse 10. Vou ler alguns aqui que eu tinha separado. Apocalipse 10, 9. Vou ler o 9 e o 10. Deus mandou, agora João, né? Toma o livrinho da mão do anjo, versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. Agora você vai comer. É João, profeta João, apóstolo João. Dá-me o livrinho e ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas da tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comigo, meu ventre ficou amargo. Às vezes você pega a palavra de Deus, naquela hora é tão maravilhoso. Você está recebendo de Deus uma palavra, uma coisa gloriosa, é bom. Mas na hora de você vivenciar aquilo ali, de você obedecer, de você se sujeitar, de você cumprir, é amargo. É dificultoso. Porque nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Então vai haver um confronto entre a tua fé, a tua atitude de cristão e aquele que está lá fora. Então todos nós vamos enfrentar em algum momento essa luta. Eu estou aqui procurando viver em obediência. Vem o outro que está caminhando comigo no trabalho, na escola, em casa, em algum lugar, e a pessoa quer fazer um negócio diferente que você sabe que está errado. E aí? Olha a luta. É isso que o Senhor está falando. Que o profeta, aliás, que o apóstolo está falando. Eu tomei o livrinho, comi, na minha boca era doce. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. João, vale lembrar que quando ele escreveu esse livro, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele tinha sido exilado, lançado fora. Durante a perseguição, ele foi expulso da sua terra, foi lá para a ilha de Patmos, jogado lá na ilha de Patmos. E Deus lá deu revelações para ele. Esse livro, Revelação do Apocalipse, foi escrito enquanto ele estava no exílio. Não é exílio que nem muita gente diz que estava no exílio e estava lá desfrutando lá em país do primeiro mundo, não. É exílio mesmo, de verdade. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Eu acho que João João não tinha certeza, ele não tinha noção de que a palavra dele ficaria não somente para aquele povo ali, para aquelas nações ali da sua época, mas que registrado, Deus faria com que essa palavra permanecesse até os nossos dias, e durante 12.000 anos essa palavra já falou com muito rei, com muita nação, com muito povo de várias línguas. Graças Amém? Então nós precisamos compreender que a palavra do Senhor, ela precisa ser ouvida, colocada em prática, tá? Mesmo quando ela for amarga, mesmo quando for difícil, mesmo quando você tiver que confrontar com o teu eu. O meu eu quer uma coisa, não importa o que o teu eu quer, importa aquilo que o Senhor quer falar conosco. O que Deus quer falar é aquilo que eu tenho que obedecer, é aquilo que eu tenho que viver. Tem hora que é difícil, né? 39 anos da caminhada, eu sei o que eu estou falando. Vai ter muitos coisas que é difícil você obedecer, que é difícil você se sujeitar. Mas é a palavra de Deus, e ela precisa ser preciosa aos nossos olhos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.